sua companhia para mais um vídeo de estudo da obra O Consolador de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos estudando o item União e estamos aqui com o Wádilo, que vai nos responder aí as nossas indagações. Tudo bem, Wádilo? Olá, Elisângela, tudo bem? Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam encontrar ressonância em nossas mentes, não é verdade? Que assim seja. Nossa primeira pergunta de hoje é a 329, que diz assim: os espíritos evoluídos, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? Elisângela, eles ficam ligados ao planeta sim, mas aquilo que nós encarnados chamamos de saudade, muitas vezes é traduzido como dor também. A saudade deles é um outro sentimento, é um outro critério, não é? Porque quando nós precisamos prestar atenção na pergunta, porque a pergunta é sobre os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles têm não uma afeição na Terra, eles têm várias afeições, porque a mente já abrange uma comunidade maior, o coração já abrange, né, outros corações inúmeros. E eles traduzem carinho e afeição por todas essas almas. Nós tivemos Dr. Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade de voltar aos patamares de outros orbes, patamares superiores, e ele pede gentilmente a Maria de Nazaré se ele poderia ficar aqui na Terra, não é? Então, um espírito superior pedindo permissão a outro espírito superior por afeição, por carinho. Mas não é aquela saudade fruto do sentimento de perda. É a afeição, é o amor, é o prazer em se doar mais por aqueles que precisam ainda. Certo. Bom, na pergunta 330, somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem amado que a antecedeu na jornada do túmulo? A pergunta, ela, vamos dizer assim, se esta alma que a antecedeu na viagem ao mundo espiritual é uma alma superior, então ela não vai precisar da nossa ajuda. A nossa conexão é pela prece, é pelo prazer, do bom pensamento, é pelas boas ações e tal. Se é uma alma que precisa de ajuda no mundo espiritual, a prece é vamos dizer assim, é um alívio, é uma ferramenta de auxílio fantástico, maravilhoso. Agora, nós temos que desmistificar um pouco a estação da prece, porque a prece em si é o bom pensamento, a prece em si é a boa ação, a prece em si é o bom comportamento da criatura, não só com o meio exterior, mas com ela própria. Não é? Então, não é o ato de fazermos uma prece, sai daquele momento da prece e voltamos à nossa vida cotidiana e fazendo as maluquices do mundo comum. Não é isso não. A prece ela tem que ser acompanhada, não é? Para ela efetivamente produzir de uma modificação, uma movimentação interior. Nós temos que pedir luz para o outro, mas eu vou dedicar luz a ele se eu também não tenho, não é? Eu tenho que procurar doar a ele um pouco daquilo que eu tenho. Então vamos adquirir valores, virtudes e doar esses valores, essas virtudes. Certo. A pergunta seguinte é a pergunta 331, que nos diz assim: como devemos interpretar a sentença? Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Eunuco é uma expressão que remete aqueles homens que tomavam conta de muitas mulheres e que eram efetivamente castrados, não é? A simbologia da pergunta é quando ele diz assim: há eunucos que se castraram em benefício do trabalho espiritual. Nós temos muitos exemplos de espíritos que abdicaram, às vezes, do carinho, da afetividade de um lar com filhos, de companheiros e companheiras de matrimônio, de uma estrutura social mais tranquila, definitiva e harmônica, de um status quo, vamos dizer assim, que seria um padrão de felicidade para a humanidade. Eles abdicaram disto em benefício do trabalho espiritual. E aí, olha, nós vamos lembrar muitos, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, dentre vários outros que, em função do trabalho coletivo que tinham que desempenhar, preferiram abdicar temporariamente daquelas felicidades que nós aqui na Terra chamamos de felicidades humanas, mundanas, não é? E que também não tem nada de errado. Quer dizer, ter
o cônjuge, os filhos, não impede o trabalho espiritual e não tem nada de errado. Mas, obviamente, há ali uma atenção a mais ou um trabalho a mais com a família, não é? E aí talvez essas pessoas estejam praticando aquele amor universal que estávamos falando nos vídeos anteriores, né? Em detrimento desse amor mais eros, mais erótico, mais homem e mulher, né? São almas que vêm para a Terra em trabalho missionário. São almas que vêm para a Terra em trabalho coletivo. Muitas vezes o pai e a mãe, vamos simbolizar assim o casal como pai e mãe, eles vêm para a Terra com um objetivo primeiro do ajuste de virtudes, da aquisição de valores entre aquelas duas almas e depois traduzindo estas virtudes para os filhos como seus tutelados. Então o primeiro compromisso é naquele núcleo familiar. Estas almas já têm amplitude mental e já raciocinam sobre outros critérios, não é? Vieram para desenvolver um trabalho que é comunitário, que é mais amplo. E você pega, por exemplo, Siddhartha Gautama, acho que é ele mesmo, que era casado e ele agradece a esposa, se despede da esposa e sai do palácio, do luxo, do carinho da esposa. Ele quase pede desculpas à esposa por não poder conviver com ela e sai para desenvolver o trabalho que nós depois tivemos notícia dele. Não é? Isso, obviamente, né, gente? De forma alguma, a gente está estimulando ninguém a fazer isso, não é isso não. São almas diferentes, missionários, que vêm com um trabalho para a coletividade da humanidade. Não é? Muito obrigada, viu, Wagner? Nós é que agradecemos a paciência e o carinho, convidando nossos irmãos a interagirem conosco sempre. É isso mesmo. E a você nós agradecemos pela paciência e por estar sempre conosco fazendo esses estudos. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada.